Olá, boa noite. Você vai ver hoje, no segunda edição, 2 casos de violência entre padrastos e enteados no estado. Na Grande Porto Alegre, polícia procura o padrasto suspeito de matar o enteado de apenas 3 anos. Homem levou a criança já sem vida ao pronto atendimento. No norte, um homem é procurado depois de ter matado o padrasto. Ele teria tentado defender sua mãe durante uma discussão. Buraco no centro histórico causa transtornos e congestionamentos no trânsito de Porto Alegre. Vai um hambúrguer de arroz e feijão aí? Nossos repórteres mostram como reaproveitar os alimentos mais desperdiçados no Brasil de forma saborosa e diferente. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. A polícia procura o homem suspeito de matar o enteado de apenas 3 anos em Gravataí. O crime foi no dia 24 de setembro. O suspeito levou a criança já sem vida ao pronto atendimento da cidade. A mãe da criança já está presa. Acredito. As gargalhadas e brincadeiras ficaram na memória e nos vídeos da família. Rafael era uma criança igual a qualquer outra, mas a voz dele se calou no dia 24 de setembro. Uma criança excepcional. Excepcional. Um menino que não incomodava, estava no pátio, era a mesma coisa que não tivesse, porque ele ficava quietinho, brincando com os brinquedinhos dele. Adorava o pai. Adorava o pai. Quando ele tinha que voltar para casa da mãe, ele entrava em desespero. E a gente não poder fazer nada porque era mãe. A criança de 3 anos foi trazida às pressas para esta unidade de pronto atendimento aqui de Gravataí. De acordo com os médicos da UPA 24 horas, o menino já chegou desacordado. Os socorristas tentaram reanimar o garoto, mas ele não voltou a respirar. Havia vestígios de violência pelo corpo da vítima. Estas imagens mostram o padrasto de Rafael saindo de um carro com ele nos braços. Dentro da enfermaria, o rapaz é orientado a buscar socorro. Natalício Juan da Silva, de 21 anos, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. O suspeito de matar o menino Rafael está foragido. Em depoimento na Delegacia de Homicídios, ele entrou em contradição. Preliminarmente, nós já obtivemos a informação do DML de que a causa da morte seria uma asfixia mecânica, né, o que contraria o relato do Natalício, prestado aqui na delegacia, no sentido de que aparentemente a criança estava tendo algum mal-estar. A mãe do menino tentou escapar da Polícia Civil. A fuga durou 2 semanas até que Iracema Cristina de Vargas da Silva, de 21 anos, foi presa em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. A irmã dela ainda não encontrou explicações para tamanha violência contra uma criança de 3 anos. O guri estava todo machucado, costela quebrada, braço, tudo. O pai biológico de Rafael luta pelo reconhecimento de paternidade da outra filha de Iracema, uma menina de 8 meses, enquanto espera que a justiça aconteça. Saudade demais, todo dia. Eu levanto de manhã, a primeira coisa que eu penso é nele. Penso no sorriso dele, penso ele brincando. Me acordar de manhã e não ver que ele está deitado do meu lado. E nós queremos a justiça. Covardia, né? Uma criança de 3 anos indefesa. Denúncias anônimas podem ser feitas pelos telefones 986088876 ou 3945-2741. Tá aí a foto da figura que a polícia está nesse momento procurando em todo o Rio Grande do Sul. Se você tiver alguma informação, ligue para os telefones que estão na sua tela. O paradeiro de Natalício Juan da Silva, nesse momento, é desconhecido e a polícia busca ele em qualquer ponto do Rio Grande do Sul. Tomara que ache, porque agiram com covardia os dois contra uma criança indefesa. Mas se você acha que esse é o único caso no Rio Grande do Sul envolvendo padrastos e enteados, no norte do estado, o contrário.
um homem matou o padrasto. A Luciane Coleman está na redação e tem as informações sobre esse caso. Boa noite, Lu. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Pois é, o idoso ele foi assassinado a tiros na rua Alberto Schmidt, em Ijuí. A vítima foi identificada como Joel dos Santos, de 64 anos. Isso aconteceu hoje por volta do meio-dia. O idoso foi socorrido pela equipe do SAMU, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local. A vítima estava brigando com uma companheira e o autor dos tiros seria o filho dela, que agora é procurado pela polícia. A motivação do crime está sendo investigada, mas tudo leva a crer, Felipe, que isso aconteceu logo após essa discussão do casal, ou seja, que esse homem, perdão, acabou atirando neste idoso que acabou morrendo então no local. Acabei me engasgando aqui, desculpa. Sim. Nesse caso, para proteger a mãe, e a polícia ainda está averiguando toda essa história, né? E em instantes a gente tem informações sobre um tiroteio em uma escola aqui de Porto Alegre. Em instantes, a informação completa a respeito desse caso que ainda está em andamento, tiroteio em escola da capital. Cirurgias são transferidas no Hospital de Clínicas de Porto Alegre por falta de estoque no banco de sangue. Outros procedimentos podem ser cancelados. Para evitar que a situação se agrave ainda mais, são necessários doadores de sangue. Por favor, quem puder ajudar pode se dirigir à Rua São Manuel, número 543, segundo andar. O funcionamento do Banco de Sangue é de segunda a sexta, das 8 da manhã às 3 horas da tarde, aos sábados, das 8 ao meio-dia. É fornecido um comprovante para quem precisa de justificativa de falta ou atraso no trabalho. Doar sangue é doar vida. Nesse caso, o Hospital de Clínicas realiza várias cirurgias todo dia e precisa ter estoque mínimo de sangue para garantir a realização dessas cirurgias. E atenção, trabalhadores de hotelaria e gastronomia. Um programa do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre tem o objetivo de incentivar o recrutamento e a qualificação profissional. O cadastramento de currículos é feito de forma fácil e rápida por meio do site www.sinda.org.br. A partir disso, os interessados podem se candidatar às oportunidades do mercado de trabalho. A ferramenta também auxilia empresas associadas a recrutarem profissionais. Atualmente, tem vagas abertas para os cargos de auxiliar de serviços, recepcionista de hotel e auxiliar de cozinha. Os profissionais podem cadastrar o currículo, ter acesso a cursos de qualificação e encontrar vagas adequadas ao perfil. Mais informações podem ser obtidas na sede do Sinda pelo telefone 51 3225 3300. Para o próximo dia 23, terça-feira, o SBT-RS havia aberto um espaço para o debate entre Eduardo Leite e José Ivo Sartori, candidatos ao Palácio Piratini. Porém, as assessorias dos candidatos avisaram que não participariam. Hoje, nós questionamos os candidatos sobre o assunto. Eduardo Leite disse que outros compromissos foram priorizados em função do pouco tempo de campanha no segundo turno. Nós temos um grande esforço para atender todas as demandas de agendas, né? De painéis, de debates, de visitas às regiões, das entrevistas que a imprensa nos demanda. Infelizmente não se consegue conciliar todas as agendas, mas nós estamos convictos que a agenda que foi formatada em acordo com a outra candidatura vai permitir ao eleitor espaço suficiente para formar a sua consciência e a convicção do melhor caminho para o estado do Rio Grande do Sul. Já José Ivo Sartori disse que não tinha conhecimento. Vamos ouvi-lo. Não tenho conhecimento de que existe esse debate. Tá bem, então, né? Em nome da direção do SBT-RS, nós lamentamos o não comparecimento dos dois candidatos e confirmamos uma cobertura das eleições com transparência, imparcialidade e igualdade. Hoje, depois da segunda edição, o candidato Jair Bolsonaro, do PSL, fala a Carlos Nascimento no SBT Brasil. Amanhã, o Nascimento vai ouvir o candidato do PT, Fernando Haddad. SBT-RS, eleições 2018.
A gente já mostrou aqui no jornal que feijão com arroz é um prato completo em nutrientes, mas os dois alimentos são os mais desperdiçados no Brasil. Eles representam 38% da comida que vai para o lixo. Por isso, a gente foi atrás de dicas para reaproveitar essa dupla tão popular. Uma combinação perfeita: feijão com arroz. Os dois alimentos juntos formam um dos pratos mais completos para a saúde. Fornecem proteína, carboidrato, ferro e vitaminas. O problema é que esta dupla lidera a lista do desperdício. Cultura da abundância, né? O brasileiro ele tem muito disso, de fazer mais do que vai utilizar na mesa. Daí prefere que sobre do que fazer a quantidade exata. No Brasil, as famílias descartam em média 353 gramas de comida por dia. Feijão e arroz representam 38%, segundo uma pesquisa recente da Embrapa. Evitar o desperdício é uma das missões do Banco de Alimentos. Em Porto Alegre, a organização recebe doações de grandes empresas e distribui para 360 instituições sociais. Eu vim até a cozinha experimental do Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul para saber de que forma a gente pode reaproveitar as sobras do arroz e feijão. Aqui do meu lado está a nutricionista Natália Perazzo. Enfim, há muitas receitas, né, para reutilizar o que fica na geladeira do arroz e feijão, né? Sim, tem muitos tipos de alimentos que a gente pode reaproveitar, mas em principal, assim, o arroz e o feijão, porque é o que mais sobra nas casas. E se você pensou em fazer bolinho de arroz e feijão mexido, se prepare para aprender novas receitas. As sobras de arroz podem virar pão. Basta bater arroz cozido, leite, óleo, ovos, açúcar e sal, depois adicionar a farinha de trigo e sovar. Por fim, deixar crescer e assar. Outra ideia é misturar leite, arroz, gemas, manteiga e sal, bater e incorporar claras em neve. Depois de assado, você terá um belo soufflé. Já o feijão que sobrou pode virar hambúrguer. A dica é refogar cebola, alho, cenoura e berinjela e depois juntar o feijão e amassar os grãos. Em seguida, adicionar a aveia e, para finalizar, é só deixar a massa esfriar, misturar suco de limão e salsinha, fazer os hambúrgueres e assar no forno. E aqui o resultado das criações na cozinha, né? Um soufflé de arroz delicioso. E aqui a releitura do clássico feijão com arroz, ou seja, quase um fast food, né, Natália? Exatamente, é o pão feito de arroz e o hambúrguer feito de feijão, né? Pode ser comido em qualquer hora do dia, serve como lanche, né? A gente fez como uma opção de lanche, mas pode ser também consumido na hora do almoço. Em instantes, informações a respeito de um tiroteio em escola da Zona Leste de Porto Alegre, com 2 vítimas. Em instantes, todas as informações sobre esse caso que nós estamos apurando nesse momento aqui no SBT-RS. E agora eu quero falar com quem fuma. Você já fez as contas? Um fumante ativo gasta em média R$5.000 por ano. Quem pode te ajudar a largar o vício é o Marcelo. Boa noite, Marcelo. Tudo bem? Boa noite, Felipe. Tudo bem? Tudo tranquilo? Boa noite a você, meu amigo, minha amiga, Felipe. São quase 5 notinhas todos os meses queimadas, literalmente. Então, se você quer parar de fumar, o Nico Zero vai te ajudar. Olha só, você vai parar de fumar definitivamente, hein? Por quê? Porque ele é formulado, gente, com produtos naturais. Ele é um tratamento completo que elimina o prazer em fumar. Ele limpa do teu organismo as toxinas do cigarro e te livra daquela ansiedade. Olha a praticidade. Com apenas 5 borrifadas na boca 3 vezes ao dia, você vai perceber a diferença na primeira semana de uso. E hoje, terça-feira, tem promoção para você parar de fumar, hein? Os 100 primeiros que ligarem agora no 0800 608 1061 vão conseguir adquirir o seu Nico Zero em até 10 vezes sem juros no cartão. Com um detalhe, só hoje 30% de desconto. E tem mais, a primeira parcela para 30 dias após a entrega. Mas se eu fosse você, corre, porque a promoção acaba rapidinho, meu amigo Felipe. Nico Zero 0800 608 1061. Esse jogral tá cada dia melhor. Obrigado. Valeu, garoto. A gente volta em instantes com a previsão completa do tempo e ainda informações sobre um tiroteio em escola da Zona Leste de Porto Alegre. 2 pessoas mortas nesse tiroteio em escola da capital. Em instantes, aqui no Segunda Edição.
SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos. O Macromix está de aniversário. Aproveite esta festa de economia. Oktoberfest Igrejinha, de 12 a 21 de outubro. E Educação Adventista, muito além do ensino. Em instantes, informações a respeito de 2 mortes em escola da capital, zona leste de Porto Alegre, um tiroteio em uma escola e, em instantes, todas as informações a respeito desse caso. Antes, direto da redação, a previsão do tempo com a Lu. Hoje foi um lindo dia, um dia maravilhoso, Lu, o que vem por aí nos próximos dias. Olha, Felipe, sabe como é que é? Sol, calorão, o que acontece? Ah, não. Pois é, vem chuva por aí. Vem chuva, amanhã já pode vir alguma coisa. Vamos dar uma olhadinha então no mapa, o que acontece. Sopra fora. Bom, amanhã o ar seco ainda predomina no estado, o sol aparece entre nuvens desde cedo. Vai ser um dia quente, abafado e por causa disso tem chance de chuva isolada, principalmente no norte e noroeste, onde não se afasta o risco de chuva forte com granizo, máxima de 32 graus em Uruguaiana. E em Porto Alegre, o calor vai chegar a 32 graus, amanhã vai ser pior do que hoje, na quinta o calor continua e aí pode ter chuva, né? Na metade norte, inclusive, a gente tem muito risco de granizo e na sexta ainda pode chover por aqui, Felipe. Lu, você estava circulando hoje pelo centro de Porto Alegre e deparou com ele. Ele lá, grandioso, congestionando o trânsito. Pois olha é, ali, parando o trânsito, parando o trânsito, causando transtorno. Baita de um buraco, viu, Felipe? Lá na Pinto Bandeira, pertinho ali da Voluntários da Pátria. Pois é, tem um baita de um alegria dos movimento. Borracheiros e do pessoal das oficinas mecânicas. Pois é, e a cada dia esse buraco, viu, aumenta mais, porque os carros... Olha ali, olha esse motorista tentando não cair, porque tem uma parte que é muito funda e aí os carros acabam batendo a parte de baixo ali no asfalto. Não tem como desviar, né, Lu? Não, muito complicado. Se o motorista não presta atenção, olha, ele pode ter prejuízos mesmo no carro. A gente entrou em contato com a prefeitura sobre esse buraco, né, especificamente, e eles nos falaram que uma equipe iria até o local para avaliar e que eles estão aí com a operação tapa-buracos pelas ruas da cidade. É que é um buraco muito longe da prefeitura, né, Lu? É na Pinto Bandeira, né? É pertinho. Felipe, é muito longe da prefeitura. Olha só como os carros precisam reduzir a velocidade. E aí o que acontece? Para tudo lá para cima. Baita de um congestionamento. O pessoal sai da prefeitura e vai a pé, rapaz, lá olhar esse buraco, não precisa sair de carro, é na Pinto Bandeira. Vai ser uma vergonha. Que vergonha, né? Mas o prefeito tá na China, né? Tá voltando da China. Na China não tem buraco assim não, viu? Acho que não. Não tem, não tem. Beijing, Shanghai, não tem. O asfalto perfeitinho. Bom, Lu, para fechar uma notícia triste, violência na zona leste de Porto Alegre, tiroteio em escola. Pois é, Felipe, esse tiroteio aconteceu por volta das 5h30 da tarde, na frente da escola Nossa Senhora de Fátima, na Rua A, no bairro Bom Jesus, na Zona Leste. A polícia ainda não sabe quem eram os alvos, mas 2 pessoas, 2 homens ainda não identificados, acabaram mortos no local. Outras 3 pessoas foram baleadas, mas não tiveram ferimentos graves. Uma criança de 8 anos, um adolescente de 14 e um idoso de 62 anos. Como a gente vê aí nas imagens, o local está sendo isolado para o trabalho da perícia. Muita gente, né, está muitos curiosos, estão ali. Isso aconteceu lá na Rua A, né, uma rua lá da Bom Jesus, que é muito conhecida. As pessoas, olha só, estão lá se aglomerando para tentar entender o que aconteceu. E a polícia ainda não sabe exatamente a motivação, só se sabe que a princípio um carro teria passado e disparado aí contra os alvos, que agora deve ser então investigado pela polícia quem eram esses alvos, né? Bom, a tragédia podia ser maior, então tem 3 feridos, além das 2 pessoas mortas que ainda a gente não tem identificação. Imagina o pavor, né? Horário 5h30 da tarde, saída de escola. Exatamente. Lu, obrigado a você, uma excelente noite. Boa noite. Fico com o SBT Brasil. Hoje a primeira entrevista com Jair Bolsonaro, amanhã Fernando Haddad. Tenham todos uma excelente noite. Tchau. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos.
O Macromix está de aniversário. Aproveite esta festa de economia. Oktoberfest Igrejinha, de 12 a 21 de outubro. E Educação Adventista, muito além do ensino.